Você está ouvindo ao Prototipando, um podcast da Ensaio Lab. Meu nome é Pedro Piovan, eu sou fundador da Ensaio e por aqui a gente vai receber quinzenalmente diversas pessoas que são amigas da inquietude para a gente navegar e explorar juntos a essência da inovação e do design. Então fica à vontade para ouvir esse podcast e vamos junto nessa. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro Piovan. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Prototipando. Hoje a gente está aqui com uma convidada muitíssimo especial. Já falei para ela e de novo vou repetir aqui agora gravando. Estou muito lisonjeada de ter essa presença aqui, Thaisa. Estamos aqui com Thaisa Bergman, astrofísica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Thaisa coordena, ela chefia um grupo de pesquisa do Departamento de Astronomia da universidade, pesquisadora categoria 1A do CNPq, membro da Academia Brasileira de Ciências, da World Academy of Science. Enfim, Thaisa, seja muito bem-vinda. Thaisa, como, enfim, o nosso assunto de hoje é nós e o universo, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre o que são buracos negros, né? E aqui eu quero colocar um ponto de ênfase que, enfim, a tua pesquisa é de uma grande contribuição para a humanidade, né? Devido a, enfim, ao descobrimento que você trouxe em 93. Então, muito também sobre isso, claro, e sobre outras grandes pesquisas que você realizou desde então. Queria que você começasse falando um pouquinho para a gente. O que são esses tais de buracos negros? A história dos buracos negros começa já no ano de 1800 e alguma coisa, em que se cogitava o próprio Laplace e John Mitchell, que eram também um padre pesquisador inglês, sobre a ideia de estrela escura, né? E a ideia que depois apareceu também nas equações de Einstein da relatividade geral é que se tu acrescentar uma massa grande, bastante matéria, num raio cada vez menor, vai chegar a um ponto que a gravidade se torna tão alta que a velocidade de escape é igual à velocidade da luz. Então, para cada massa, tu pode atribuir um tal de raio de horizonte de eventos, né? Que a gente define como sendo a superfície a partir da qual nada escapa de um buraco negro. Então, se tu coloca para cada massa que tu atribuir, tu consegue definir um raio de horizonte de eventos. Então, a Terra teria que ser contraída a um tamanho de 1 centímetro para virar um buraco negro, né? Então, é uma extrapolação, digamos assim, da teoria da relatividade geral, que tem essa solução do buraco negro, mas o próprio Einstein não acreditava que existiria, né? Se a gente começa a aumentar a gravidade, né? Onde vai parar, né? E para no buraco negro, ele achava que era uma extrapolação da teoria. Mas, com o passar dos anos, se começou a observar objetos que a gente não sabia de onde vinha a energia, né? E daí se concluiu, né? Com o passar dos anos, que poderia ser um buraco negro e a energia vinha da captura de matéria, né? Porque essa captura de matéria libera muita energia gravitacional. É que nem uma queda d'água, assim, né? Que libera energia gravitacional e a gente transforma em energia elétrica numa hidrelétrica. Então, no buraco negro, a queda de matéria no buraco negro libera energia gravitacional e essa energia gravitacional é a fonte de energia dos quasares, né? Então, muito tempo se observava os objetos quasares, quando se descobriu a distância deles, se concluiu que eles eram os objetos mais luminosos do universo e não se sabia qual era a fonte de energia. Depois se descobriu que eles eram núcleos de galáxias e tinham uma luminosidade muito maior do que todas as galáxias, do que todas as estrelas que compunham a galáxia. Então, não podia ser a energia das estrelas, tinha que ser uma energia, digamos, mais eficiente, né? Então, se concluiu, né, que deveria ter um buraco negro lá, capturando matéria, porque a queda de matéria no buraco negro libera uma quantidade de energia que é mais do que 20 vezes maior do que a energia das reações nucleares, que é a fusão nuclear, que é a fonte de energia das estrelas, né? Então, eu diria assim,
o buraco negro, a definição, repetindo, que eu falei tanta coisa. A definição é uma região do espaço em que tu concentra uma quantidade de matéria grande num raio pequeno, de tal forma que tu define o horizonte de eventos como sendo uma superfície da qual nada escapa, nem a luz, porque a velocidade de escape é igual à luz, né? Então, essa seria uma definição do buraco negro, né? Bom, é isso aí. Uma coisa que eu acho interessante também na sua fala é quando você, enfim, relaciona a importância da busca científica em conjunto com o avanço tecnológico. E eu vejo o termo inovação, ele surge pautado no modelo científico, só que o termo inovação ele foi ganhando outras formatações que são mais aderentes às dinâmicas de mercado, enfim, às dinâmicas do capital. Como é que você entende inovação aí sob esse ponto de vista de cientista? Pois é, nós cientistas somos meio assim, como é que eu vou dizer? Eu acho até meio egoísta, eu diria. Porque, assim, por que eu faço ciência? Eu faço ciência porque eu quero entender como é que funcionam as galáxias, como é que funcionam os buracos negros lá no centro, por que algumas galáxias eu vejo a matéria sendo capturada lá pelo buraco negro lá no centro, em outras não. Então, a gente estuda a diversidade disso aí, né? Então, eu estudo pela curiosidade, assim, sabe? Eu vejo lá uma coisa diferente e quero entender o que está acontecendo. Então, o cientista, ele é muito assim, ele estuda pela curiosidade, né? Só que para estudar isso aí, a gente precisa de equipamentos, né? Então, como é que tu vai observar uma galáxia que está lá nos confins do universo? Tu tem que ter detetores muito sensíveis. Então, com esse tipo digamos, de investigação que vai para o limite do que a gente consegue fazer com os instrumentos, novos instrumentos são criados, inventados. Tanto que as telas dos nossos celulares, das TVs, etc., os primeiros detectores que deram origem a essas telas foram astronômicos. Eu trabalhei nos anos 80. Com os primeiros detectores, a gente então usava esses detectores que a gente chama de estado sólido para observar galáxias distantes. E o software para analisar as imagens que a gente obtinha no telescópio, hoje em dia são usados na medicina também, porque tu vai no limite da detecção, né? Então, para tu detectar um tumor de câncer, coisa assim, precisa esse tipo de software. Então, a gente, digamos assim, muito embora a pesquisa científica pode ser um pouco egoísta, porque o cientista não está atrás de resolver um problema tecnológico ou de uma inovação que vai ter alguma utilidade prática, ao desenvolver os equipamentos para fazer sua pesquisa, eles acabam inovando, entendeu? Então, por exemplo, quem diria que a relatividade geral ia ter, por exemplo, alguma utilidade prática? Mas os GPS são totalmente baseados na relatividade geral, e se a gente não tivesse os GPS, a gente não teria todo o sistema de localização que a gente tem hoje na Terra, né? Porque é fundamental hoje em dia, né? Toda a tecnologia do mundo usa o GPS, e o GPS ele foi criado com base na relatividade geral. É um efeito relativístico que mantém, que permite que o GPS localize, né? Dê a localização certa na superfície da Terra. Então, eu diria assim, a gente é meio egoísta no sentido de querer estudar os objetos que nos interessam. Mas isso, por outra vez, dá uma perspectiva assim, sobre a nossa realidade e dá spin-offs tecnológicos, né, que estão permeando toda a nossa tecnologia hoje em dia, que é usada para coisas práticas, né? Então, a gente nunca sabe quando é que uma coisa que a gente está desenvolvendo vai ter uma utilidade prática, né? E não para, né, Thaisa? Porque você citou essa questão da geolocalização, né, da gente conseguir localizar uma pessoa. Hoje o governo do estado de São Paulo, a principal tecnologia que ele usa para avaliar o índice de isolamento é por meio da localização de celulares, né? Sim, justamente. Né? Incrível. Então, tudo isso é um spin-off da curiosidade dos cientistas.
Thaís, eu quero abordar um tema, agora indo para um outro caminho, que é mais pautado, enfim, no cenário que a gente vive hoje, educacional e social. Eu queria ouvir, que eu acho que é muito valiosa a experiência que você tem, como é que foi proceder por uma carreira sendo uma cientista mulher, né? Uhum. Aí, enfim, me colocando no meu espaço aqui de ouvinte nesse momento, como é que foi passar por essa jornada, as glórias que existem nisso e as totais desvantagens sociais que existem nisso, enfim, queria ouvir um pouquinho sobre isso. Eu diria assim, a parceria é muito importante, né? Seja da mãe, marido, sei lá, alguém que possa ajudar, né? E eu tive essa sorte. Então, eu acho que ainda uma dificuldade que as mulheres têm é quando elas são mães, de ter um apoio maior que não dependa assim da particularidade da vida de cada uma, né? Eu tive essa sorte, mas quantas outras não tem, né? Então isso aí dificulta muito, né? E, então parceria que seja do companheiro ou da companheira, essa parceria é essencial. E por outro lado, eu acho que na verdade deveria ser uma obrigação da sociedade, ou seja, se tu tem uma pesquisadora, ou qualquer mulher trabalhadora, né, deveria ter a possibilidade de ter onde deixar as crianças não estar trabalhando. Então, acho que a nossa sociedade ainda está atrasada nisso aí. E existe também ainda, por incrível que pareça, o viés inconsciente. Né? Eu conto uma experiência que eu tive bem recentemente, que eu fui lá na cerimônia da L'Oréal Unesco. Eu fui convidada para os 20 anos de comemoração do prêmio, isso foi em 2018. E daí eu cheguei no hotel e meu marido podia ir junto, foi junto, tá? Então ele foi como meu acompanhante. Cheguei no hotel, me dirigi para o recepcionista lá, o rapaz. Acharam que a reserva, ou que quem ia participar do evento, era o meu marido, e eu era acompanhante, mas era assim, óbvio para ele. Ele nem perguntou, né, quem é de vocês que está participando, ou são os dois. Não, ele assumiu que era meu marido, e que eu era acompanhante. Daí ainda tive que dizer para o rapaz, não, é eu que fui convidada, e ele é meu acompanhante. Quando a gente olha para o cenário brasileiro, mas não só, a gente a gente observa uma escalada de descrença ou desmoralização da ciência, né? Aí a minha primeira pergunta como é que você vê isso hoje? E aí já encavalado nessa pergunta como que a gente sai dessa encruzilhada, né? Vamos falar assim. Científicos sendo utilizados para desmoralizar a ciência, e aí você fala, opa, peraí, onde que a gente estava mesmo? Então, enfim, volta contigo. E às vezes a gente se assusta, né, porque a gente, digamos, está cada vez, a gente esperaria, pelo menos, que as pessoas ficassem cada vez mais cultas, né, e paradoxalmente, o acesso à internet, coisa assim, leva também a um acesso assim como se fosse mais fácil da informação, e as pessoas acabam acreditando em tudo que leem, né? E daí querem uma explicação fácil, então, paradoxalmente, a gente tem isso aí, né? Que muitas ideias que a gente, digamos assim, se fosse fazer um estudo rigoroso, chegaria à conclusão, não, isso aqui não tem sentido, não tem fundamento algum. Hoje em dia, com acesso mais rápido e acesso mais generalizado, paradoxalmente leva a ter também mais divulgação das fake news, de ideias não científicas, né? Então, isso é uma coisa que me deixa um pouco perplexa, assim, porque, né, no mundo de hoje, com tanto acesso a tanta coisa, tanta informação, tem pessoas que vão pelo caminho da informação errada, digamos assim, né? E sem fundamento, né? Então, olha, eu acho bem difícil a situação hoje em dia. As pessoas têm que passar a informação assim em bits bem rápidos, né? Se tem que estudar um pouco mais e mais a fundo, as pessoas não vão, né? Eu acho que
gerou também esse acesso fácil, gerou uma espécie de uma preguiça nas pessoas, né? Que elas querem, o que eu entendo, assim, 3 minutos é o que importa, entendeu? Então, todo mundo quer entender logo, né? Então, e às vezes, eu acho bem difícil isso. Eu fico, assim, perplexa, assim, de ver, assim, pessoas que acreditam, tipo, na Terra plana, né? Eu não consigo entender como uma pessoa no século XX acredita, no século XXI, acredita na Terra plana, né? Eu não consigo entender, assim, me foge a percepção, assim, sabe? Me foge, eu não consigo. A gente tem nos fundos do celular a Terra, né? A imagem da Terra redondinha, tá? E daí a pessoa que usa celular diz que a Terra é plana. Aí não sabe, eu não consigo entender. E existe isso, né? Sim, o meu riso é de nervoso, tá? Porque, gente, como assim? A Apple nasceu com a fotinha, né? Da Apple com a Terra. E você fala, nossa, gente, que coisa! Eu não sei o que as pessoas pensam que aquilo ali é uma... O que é aquilo ali? Elas não pensam o que é aquela imagem? É fake? Eu não sei, eu não consigo entender. Sim, sim. E a quantidade de satélites que tem, né, em torno da Terra, em milhares, milhões de imagens que a gente tem a essas alturas, a estação espacial, todos. Olha, é uma coisa assim que eu não consigo entender, não consigo entender. E isso é uma coisa muito triste, né? Eu acho muito triste. Muito. Porque a informação, a gente pensaria, se todo mundo puder estar bem informado, né, a gente vai estar bem, as pessoas vão... Não? Perfeito. Isa, para a gente deixar a nossa conversa um pouco mais animada agora, a gente começar a entrar em assuntos mórbidos, enfim, falar, nossa, gente, onde que isso vai dar? Eu tenho uma última pergunta também para já começar a levar a nossa entrevista agora para o fim, que é uma pergunta mais simples. É o seguinte, Thaisa, o que é a vida? Do ponto de vista da ciência, é um acidente no universo. Mas eu acho um dos mistérios do universo também, porque a vida, ela surge, né? A gente agora, como astrofísica, a gente tem a ideia de que tudo começou com o Big Bang, a formação das primeiras partículas e daí os primeiros átomos, e a gente sabe que para formar os átomos mais complexos que estão nas moléculas, né, que são a base da vida, tu precisa ter passado pelo forno de uma estrela, né? Então nós somos todos poeiras de estrelas, tem todo esse lado, né? Mas é uma das coisas que eu acho que se eu não fosse astrofísica era uma coisa que eu queria pesquisar, né? Como é que surge a vida? Porque de um instante para o outro, o que acontece? Tu tem essas moléculas que acabam se juntando, né? E isso acontece nas nuvens moleculares que a gente conhece aí nas galáxias. Mas a vida acontece quando um conjunto de moléculas aprende a se reproduzir, né? E como é que isso acontece, né? Aqui no nosso planeta a gente teve as condições para a vida, como nós conhecemos, prosperar. E é um ponto de interrogação até hoje, né? Ainda que está sendo pesquisado, é se vai existir essas condições em outro planeta, né? Tanto que a gente procura planetas parecidos com a Terra em que a gente chama zonas habitáveis das estrelas, né? E como é que a gente define isso? É a distância da estrela na qual pode existir água na fase líquida, né? Então a gente sabe que também nós não resistimos muito ao frio, abaixo de 0, né? Nem a temperaturas mais do que 100 graus, que é o ponto de ebulição da água que vira vapor, né? Então a gente sabe que a nossa vida, ela precisa a água líquida, né? Então é isso que a gente sabe, né? E eu diria assim, bom, talvez seja um acidente do universo. Mas por que acontece? Também uma coisa que não tem resposta é por que um aglomerado aí de moléculas que formam umas células começa a se replicar. Por quê? Sim, isso aí não tem resposta, né? Então, existe muito mistério aí.
E para mim a vida assim é bem misteriosa. Eu queria te agradecer muito de novo, mais uma vez. Sim. Um bate-papo super gostoso, super fluido. Eu acho que para quem está ouvindo a gente também deve ter se interessado bastante sobre tudo isso que a gente falou. E com certeza algumas pessoas querem buscar o teu trabalho. Então, como é que te acham? Como é que elas acham que você já publicou? Enfim, fala um pouquinho sobre como que as pessoas podem te achar, às vezes te contatar caso queiram fazer alguma coisa com você, enfim. Sim. Eu tenho uma homepage que de vez em quando eu posto algumas coisas lá, que se chama... é só botar meu nome, Thaisa Storck Bergmann, né? Com T-H-A-I-S-A, Storck, S-T-O-R-C-H-I, Bergmann, B-E-R-G-M-A, 2 N's, tá? Então, essa é a minha homepage no Instituto de Física da URGS. Eu tenho uma página no Facebook, Astrofísica Thaisa Storck Bergmann. Tenho também um Instagram e dou umas pitacos aí, dou uns pitacos no Twitter também. Eu tenho comecei um projeto aí que vai meio devagar, porque ainda estou fazendo bastante pesquisa, trabalho bastante em pesquisa, tenho alunos para orientar, mas eu tenho o tal dos drops astronômicos, que eu procuro contar a história do universo em drops, que é 6 minutos cada um, né? Então, talvez até seja, eu até botei alguns num podcast, mas é que eu não tenho tempo de divulgar muito, né? Então, essa é uma oportunidade de divulgar aí com os teus ouvintes. Então, os drops astronômicos, se colocar, tá no YouTube. Drops astronômicos Thaisa tem. E eu tenho também um vídeo que eu fiz uma música aqui recentemente, que se chama Universe Song. Se botar Universe Song no YouTube, Thaisa, tem que botar meu nome, porque tem também outros do Monty Python. Tem outras Universe Song. Mas botar Universe Song Thaisa, também aparece minha música, eu achei que ficou bem bonita. E eu fiz a letra contando a história do universo e um primo meu que é músico, ele fez a melodia. E Thaisa, de novo, muito obrigado. E com certeza a gente vai ter mais oportunidades de a gente conversar. Obrigado, foi um prazer falar contigo e com teus ouvintes. E parabéns pela essa iniciativa aí, eu acho que é bem relevante, né? Falar de inovação nas diversas áreas, né? Acho que é um assunto super relevante hoje em dia. Um abraço. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau.